Então, essa vai ser a primeira, se Deus permitir, de uma série de outras mensagens, quando eu pregar à noite no mês de janeiro, onde eu vou pregar algumas cenas dos evangelhos, falando sobre coisas que Cristo fez, ensinou, mostrou, orientou, nesse caso, algo que ele experimentou. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, verso de 1 a 11. O título dessa mensagem é Jesus é vitorioso sobre tentações e o tentador. Essa passagem, quando os irmãos abrem, ela é muito conhecida como a tentação de Jesus. É um título comum da nossa tradição para esses versos entre 1 e o 11 do capítulo 4. Eu vou ler, os irmãos podem acompanhar sentados mesmo. Diz assim a palavra do Senhor. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te de abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos orar mais uma vez? Pai, que a tua palavra seja aplicada pelo teu Espírito em nosso coração, que apesar das limitações de quem fala e de quem ouve, o Senhor possa nos orientar e instruir nessa noite mais uma vez. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, esse texto é conhecido na tradição, o título, que é um acréscimo, sempre bom lembrar disso, né? Os títulos são acréscimos posteriores para ajudar a encontrar as passagens, não estão no texto original. Mas o título mais tradicional é esse de A Tentação de Jesus. O único erro desse título é o artigo. Essa não foi a única tentação de Jesus. Essa foi a mais emblemática, a mais clara, a mais direta. Jesus foi tentado em toda a sua vida como homem, porque ao assumir a natureza humana, estava inerente o fato de que ele seria tentado em tudo. Jesus foi tentado em todos os aspectos. Jesus era exatamente igual a mim e a você, exceto em pecado. Então as tentações estavam presentes todos os dias, como estão comigo e com você. A ideia de dizer a tentação não é que ela foi a única, é só uma tentativa de dar um destaque. Mas é um parênteses importante, porque ele foi tentado em todo o seu ministério, até na cruz. Hoje pela manhã, quando o Newton estava expondo, foi Lucas, né? A passagem de Lucas falando sobre o Calvário, um dos ladrões diz o quê? Se você é o Cristo, desce daí. Antes disso, um dos líderes religiosos tinha dito: se você é o Cristo, Filho de Deus, desce daí. Então as tentações acompanharam Jesus em todo o seu ministério, até na cruz. Mas essa é a mais emblemática. Essa merece um destaque também porque ela está no início do chamado o ministério público de Jesus. Isso é muito interessante a gente perceber, a gente aprender com ela algumas lições importantes nessa noite. O texto vai dizer que o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele é levado pelo Espírito de Deus para o deserto para ser tentado. Perceba que ele não é levado para ser tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Ele é levado por Deus ao deserto para ser tentado pelo tentador. A figura que aparece, que é a figura diabo, que quer dizer acusador, tá? É a ideia de adversário, aquele que acusa, que ataca. A expressão aparece aqui. A gente pode usar outras expressões que aparecem na Bíblia, como Satanás, por exemplo, ou o próprio título de acusador, de tentador. Ele é levado ao deserto e ele vai ser tentado naqueles dias. E os evangelhos chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, sinótico é da ideia de mesma perspectiva. É que esses três evangelhos eles são muito parecidos na sua perspectiva de apresentar a vida de Jesus. Esses três evangelhos concordam que essa tentação acontece logo depois do batismo. Se você olhar para a sua Bíblia, a primeira palavra do versículo 1 do capítulo 4, na minha versão, é a seguir. Algumas vão dizer em seguida. Nem sempre, na narrativa dos evangelhos, quer dizer que foi o dia seguinte. Porque, às vezes, entre uma passagem e outra, passaram-se alguns dias. Os evangelistas não escreveram tudo que Jesus fez. João disse que fosse escrever tudo,
não ia ter livro suficiente para escrever. Então, mas nesse caso aqui, os 3 evangelistas concordam que foi logo em seguida. O próximo passo do ministério público de Jesus, depois do batismo, é ser levado ao deserto para ser tentado e assim tornar público o seu ministério. E isso é importante, porque isso vai mostrar que, na verdade, esses 3 momentos, ou muitas vezes nós chamamos de 3 tentações, na verdade é uma só. É uma única tentação, e eu vou usar a palavra aqui, cena, em 3 cenas, 3 distintos atos, mas uma única tentação que está ligada a algo dito no batismo. Está ligado àquilo que Mateus registra no verso 17 do capítulo 3, que vai aparecer aqui para nós lermos juntos. Vamos ler juntos? E eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. As tentações, ou a tentação nos seus atos, elas estão ligadas justamente a questionar, botar em dúvida, botar em xeque a filiação de Deus, a confiança de Jesus como Filho de Deus, e não só de ser, mas de agir, muito mais do que de ser, vou falar mais à frente sobre isso, mas de agir conforme deveria agir o Filho de Deus. É essa a intenção do tentador nos seus ataques, nas suas dúvidas, nas suas perguntas, é atacar essa afirmação que o Espírito faz acerca de Cristo, de que Ele é o Filho de Deus, que traz prazer ao Pai, que traz alegria ao Pai. O tentador está atacando exatamente isso. Observe, por exemplo, versos 3 e 5 que nós lemos, que as tentações começam com uma expressão: se és filho de Deus. Verso 3 e verso 5 na sua Bíblia, olha aí. Se és filho de Deus, a tentação. No verso 5 novamente, se és, 5 na verdade, desculpa, verso 6 já. Se és filho de Deus. No verso 8 e 9, que é a última cena, essa expressão não aparece, mas ali está em xeque a missão do Filho de Deus. Então, o questionamento não é se Jesus é Filho de Deus ou não. Um parênteses importante. Satanás, o adversário, o diabo, o nome que apareceu no texto bíblico, nesse caso aqui aparece a palavra diabo, ele não sabe todas as coisas. Ele nunca aparece na Bíblia como sendo um rival de Deus, tendo características semelhantes a Deus. Isso não é cristianismo. Isso são outras religiões, que têm uma divindade boa e uma ruim. O cristianismo só tem um Deus, ele não tem rivais. O adversário nosso, o diabo é inimigo nosso, da igreja, ele não sabe todas as coisas, mas algumas coisas ele sabe. Porque ele está há muito tempo aqui, né? Muito tempo por aí. E ele sabe que ele é o Filho de Deus. Mais à frente do ministério de Jesus, quando Jesus repreende demônios, espíritos imundos, muitas vezes diziam: por favor, se afaste de nós, Filho de Deus, ou que temos contigo, Filho de Deus. Eles sabiam quem ele era. Então o questionamento, se é o Filho de Deus, se você é, a ideia aqui é de, já que você é o Filho de Deus, já que é você que ele enviou para essa missão, já que é você, e aí a tentação então é não buscar prova de filiação, mas testar o quanto nosso Senhor estava disposto a submeter ao Pai. O quanto estava disposto a viver à altura do Filho de Deus. Já que você é o Filho de Deus, você vai viver essa altura dessa missão, desse propósito? Você vai cumprir o que se espera do Filho de Deus? É isso que está sendo colocado em jogo aqui. Essa é a tentação que o nosso Senhor experimenta nessas cenas que nós lemos, que eu vou entrar mais à frente. Mas também, ainda em título de introdução, há uma conexão direta da tentação de Jesus com 2 episódios importantíssimos da narrativa bíblica do Antigo Testamento. O primeiro deles é com a tentação do Éden. Mais à frente eu vou falar um pouco sobre essa conexão entre a tentação de Jesus aqui no deserto e a tentação que Adão e Eva sofreram no Éden. Há uma conexão entre esses eventos. Há também uma conexão entre a tentação de Jesus no deserto e a peregrinação de Israel no deserto, quando Israel sai do Egito. Muitas palavras são em comum e todas as respostas que Jesus dá ao diabo estão em passagens ligadas à caminhada de Israel do Egito para a Terra Prometida. Jesus só usa aqueles textos que estão nessas passagens para responder ao tentador. Isso não é um acaso. Há uma conexão entre esses eventos e eu vou explicar passando cena a cena. A primeira cena, versos 3 e 4. Pode colocar, por favor. Os irmãos podem ler os versículos? Então...
Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa primeira cena, a disputa, a rivalidade aqui é entre alimento físico e alimento espiritual. Entre suprir carências físicas do momento, necessidades de agora, e suprir carências, necessidades futuras, eternas. É isso que está em jogo nessa primeira tentação. Nós, como homens, nós estamos sempre sendo tentados a resolver somente as nossas necessidades físicas. Essa é uma tentação corriqueira para homens, para seres humanos como nós. Satisfazer aquilo que nós precisamos agora. Por isso que, com diferentes graus de variação de uma cultura para outra, os seres humanos têm tanta dificuldade de fazer planejamento para o futuro. Eu não estou falando de futuro distante. A maioria das culturas, com poucas exceções, as pessoas não fazem planos nem para daqui a 1 ano ou 2. Porque nós estamos preocupados com saciar agora. Satisfação agora. E é essa a provocação do tentador. Você está com fome? Vamos resolver isso. Vamos resolver isso. A disputa entre alimento físico e alimento espiritual. Enquanto Israel, essa é a primeira conexão, com Israel peregrinando. Enquanto Israel peregrinava no deserto, Israel também, que era tratado como filho de Deus no Antigo Testamento, ele vai ter uma dificuldade nessa área. Nós temos que lembrar, Israel sai do Egito pela boa mão de Deus. Os profetas vão cunhar, inclusive, uma expressão que é o braço forte do Senhor nos livrou, porque estavam sempre na memória deles que não foi Israel que derrotou o Egito para sair. Eu sei que você talvez tenha visto a novela, né? Então está viva na sua memória algumas cenas, mas mais importante é tentar mergulhar no texto bíblico. É o braço forte de Deus que livra Israel. Mas quando Israel sai do Egito em direção à terra prometida, ele passa toda a trajetória de 40 anos, o tempo inteiro falhando em perceber isso. A disputa entre satisfazer questões do momento, passageiras, que seja importante, comida é importante, mas essa tensão entre o aqui e agora e o porvir. No caso deles, o porvir imediato era o chegar à terra prometida. Israel não consegue dar o valor devido a chegar, porque está preocupado demais com as disputas, com as dificuldades, com a trajetória agora, no caminho. E ele passa toda a peregrinação de 40 anos com isso, com essa distração das suas necessidades físicas. Seja ela fome, sede, cansaço, o sol, e uma série de questões que Israel se queixa. E nós temos que lembrar que quando olhamos para Israel nessa peregrinação, Israel somos nós. Como tem tempo que eu não falo isso, vou lembrar, mas para alguns talvez a primeira vez. Quando a gente lê Israel murmurando no deserto, a gente não pode pensar assim, poxa, como Israel falhava, né? Gente sem fé. A gente tem que olhar e falar assim, como nós falhamos, como nós somos sem fé. Israel é uma foto de quem nós somos. É uma amostragem do nosso coração. Deus acabava de livrá-los e eles mais à frente se questionavam. Eles duvidavam, temiam que o Senhor não estivesse com eles, se queixavam, reclamando de a falta de alguns alimentos. É um texto muito interessante, por exemplo, que eles chegam a questionar a saudade do alho poró. Eu gosto muito de alho poró, mas não sei se eu me queixaria tanto assim, a ponto de querer voltar a ser escravo no Egito. Mas eles se queixam até disso. Eles se queixam da falta de água. Murmuram porque, quando eu chego diante do Mar Vermelho, a primeira percepção que eles têm é, e agora? Acabou, né? Estamos aqui no mar, Moisés nos trouxe aqui para morrermos. Alguns vão até usar de uma ironia. O autor bíblico registra isso. Vai dizer que alguns vão dizer, faltava túmulos no Egito? É por isso que você nos trouxe até o deserto? Israel passa a peregrinação toda no deserto, reclamando, se queixando. 40 anos. Inclusive, aquela geração foi reprovada por causa disso. Aquela geração que sai do Egito não entra na terra prometida. Eles não chegam a entrar, eles são reprovados por essa murmuração. Mas o contraste desse texto em relação a isso é fantástico. Porque se Israel é chamado do Egito para ser o filho de Deus, para herdar a terra que Deus dá, o verdadeiro filho de Deus que está nessa narrativa, diferentemente de Israel, o unigênito filho de Deus, ele passa 40 dias no deserto, e ele é homem. Então ele está num lugar desconfortável, ele está jejuando, ele tinha fome, ele comeu mais de uma vez, inclusive ressurreto, comeu também, depois de ressurreto, comeu pão e peixes com os discípulos. Ele está em jejum no deserto, num lugar desagradável, mas ao contrário de Israel, ou seja, o primeiro filho, o filho que receberia uma adoção, o filho de Deus, o unigênito, não falha.
Pelo contrário, ele sabe que Deus alimenta não só o corpo, mas também alimenta a alma. É isso que Jesus mostra nessa primeira tentação. Mesmo depois de 40 dias, ele confia que Deus é capaz de satisfazê-lo. Ele cita Deuteronômio 8, verso 3. Vai aparecer aqui. Quando Deus fala pela boca de Moisés a Israel sobre a peregrinação deles. Olha o que Deus fala, e agora Jesus cita em relação a ele, na tentação, em relação aos pães. Ele está falando de Deus. Deus te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Jesus está dizendo, quando ele cita Deuteronômio, a parte final do versículo, para dizer que o homem não precisa só do pão físico, o homem precisa também do pão espiritual que vem de Deus, ele está rememorando o fato de que Deus no deserto derramou maná, fez chover pão. Fez chover pão para um povo que se queixava que não tinha que comer. A narrativa bíblica vai dizer que Deus faz, inclusive, vir carne, codornizes, e enquanto eles ainda mastigavam a carne, cheia de carne nas bocas, questionavam, só isso? Não tem mais nada para nos dar? Mas o Filho de Deus, o unigênito, o único verdadeiro Filho de Deus, ao contrário, no deserto onde Israel falhou, ele vence. No deserto onde Israel cede a tentação, ele derrota a tentação. Deus tira Israel do Egito para torná-lo seu povo, para fazer de Israel digno da sua herança. Israel desperdiça, primeiramente, murmurando, e depois, mesmo chegando na terra prometida, é levado à idolatria. Jesus, o eterno Filho de Deus, que já era herdeiro de todas as coisas, ele se esvazia da sua glória, se faz homem, para servir ao Pai, comprando-lhe um povo. A tentação das pedras virarem pães não é um acaso. Nós temos que lembrar, para entender isso, e antes de adiante, de como se dá as tentações e as mazelas que acometem Jó. O capítulo 1 de Jó vai dizer que quem tenta Jó, quem o afeta, é o tentador, é o adversário. Com uma permissão, uma tolerância aparente no início, de quem? De Deus, que é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre o diabo. Inclusive sobre o diabo. O diabo, ele achava que Jó frequentava a teologia da prosperidade. Ele te serve porque ele tem tudo. Se ele não tivesse, não te serviria. Ele só está lá porque ele conseguiu lá o carro lá, a casa, tudo. Essa é a visão teológica de Satanás. Deus sabe que não é, e por isso que Jó o serve. E Deus permite todo um cenário acontecer. Ao olhar para esse texto, por exemplo, Lutero vai dizer que o diabo ele é o cão de Deus, na coleira. Ele só vai até onde a coleira estica. Ele não vai onde quer, faz o que bem entende. Quando Satanás aparentemente faz a sua própria vontade, tentando Jesus a transformar pedras e pães, ele, na verdade, está criando um cenário perfeito para o Filho de Deus derrotar a tentação que havia derrubado Israel lá no deserto. Israel cai por causa da falta de pão. E agora o Filho de Deus obedece a Deus, confia em Deus e por isso ele é suprido, ele é alimentado. Jesus fala sobre isso em João no capítulo 4, verso 34. Vamos ler juntos? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste... Enquanto Satanás estava preocupado em dizer para ele, está com fome, coma pão, ele ensina mais à frente aos discípulos, a minha comida, o que me sacia, satisfaz, é obedecer a Deus, é cumprir a sua obra, é fazer o que ele me enviou para fazer. Então, essa primeira tentação é uma conexão. Israel falha no deserto, mas no deserto o Filho de Deus vence. Ele não falha, ele não cede, ele coloca cada coisa no seu devido lugar. O pão é importante, mas não mais do que o pão que desce do céu. O alimento é importante, mas não mais o alimento que procede da parte de Deus para alimentar o nosso espírito. Qual é a aplicação dessa ação de Jesus, reação em relação da primeira tentação, da primeira cena da tentação? É que Jesus assumiu a natureza humana. Ele venceu a tentação de trocar bênçãos superiores de Deus por coisas passageiras. Jesus aqui, ele é o anti-Esaú. Ou Esaú é o contrário, é o oposto de Cristo, é um tipo oposto de Cristo. Esaú é um personagem do Antigo Testamento,
talvez você não tenha tanta familiaridade com esse nome, ele é irmão de um outro personagem mais famoso que ele, que é Jacó, que depois vira Israel. Esaú era o filho mais velho da casa dele, e por direito da legislação e da cultura, ele poderia e deveria herdar mais do que o seu irmão, inclusive dominar, ser o chefe da casa quando seu pai falecesse. Mas um dia Esaú vem cansado do campo, muito cansado, ele era um caçador, e o seu irmão está esperando com um prato de comida. E o que Jacó propõe é, eu te dou essa comida, se você trocar comigo, eu passar a ser o primogênito no seu lugar. É uma proposta absurda. Trocar 2/3 da herança por 1/3 por causa de um prato de comida. O mais velho herdava 2/3, o mais novo herdava só 1/3. Ele está trocando isso. Se fosse só em questão monetária, já seria uma troca terrível. Mas ele troca, inclusive, o direito de liderar aquela família. E mais, aquela família tinha uma promessa da parte de Deus. Quem ia carregar a promessa, a princípio, parece ser Esaú. Até que ele troca coisas eternas por coisas passageiras. Ele é o tipo oposto de Cristo. Cristo não faz isso. Cristo tem fome. E mais à frente Deus vai dizer que ele vai comer. No final da passagem ele vai comer. Mas primeiro está o pão que desce do céu. Primeiro é obedecer à vontade de Deus. Submissão a Deus é o alimento dele. Essa vitória de Cristo é que nos garante a vitória final. Nessa passagem, existem outras passagens que falam melhor sobre as prioridades na minha vida e na sua. Essa não é uma delas. Essa passagem está falando do fato que Cristo fez isso. E ele fez, e essa é a nossa garantia. Nós precisamos rever nossas prioridades a todo momento. A Bíblia ensina que o reino de Deus é primeiro lugar. Depois outras coisas. Mas esse texto vai me dar segurança de que, mesmo quando nós temos dificuldade com isso, o fato de nosso Senhor já ter vencido essa tentação é segurança para nós. Que a nossa vitória final está garantida. Porque ele foi submisso ao Pai. Porque ele obedeceu ao Pai. E agora, para nós, há uma aplicação teológica, digamos assim. A vitória de Cristo é a nossa vitória. E é uma questão mais prática. Agora, para nós, o nosso alimento, o que nos satisfaz, é o próprio Cristo. Ele diz isso em João capítulo 6, versos 48 e 50. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para aquele que dele comer, não morra. Ele é o nosso pão, que nos satisfaz. Não como o maná, que satisfez por um tempo, mas, como ele mesmo diz, aqueles homens vieram a morrer. Muitos deles pereceram no deserto. Toda aquela geração. Jesus é o pão que alimenta e satisfaz para sempre. Ele satisfez em obedecer ao Pai. E agora ele é o pão que nos satisfaz. Ele nos alimenta. Essa primeira cena de tentação tem a ver com esses ajustes de prioridades. O que tem mais valor? Jesus mostrou que primeiro é o Pai, primeiro é a obediência, submissão a Deus. Isso para nós é motivo de muita alegria, porque o nosso Salvador submeteu em nosso favor. Não foi para que ele recolhesse algum bem disso. Foi para que nós fôssemos beneficiados. Ele obedeceu ao Pai. Mas a cena continua. Mais à frente nós vamos conectar essas 3 cenas, esses 3 momentos. A segunda parte, ou segunda cena, está entre os versos 5 e 7. Vai aparecer para nós lermos juntos. Vamos ler? Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Como eu disse, Satanás sabe algumas coisas, né? Ele cita aqui as Escrituras. Ele cita o Salmo 91, versos 11 e 12, numa tentativa de atribuir um outro significado à passagem. Isso, na teologia, a gente diz que é a teologia liberal, né? Tentativa de dar um significado diferente do original. Talvez mais alegórico, mais belo, mais interessante. Satanás faz uma mudança de significado. Ele vai pegar a passagem, vai aparecer aqui o Salmo, inclusive ele vai deixar de fora uma frase enorme, com um propósito, há uma razão para isso. Assim como ele fez no Gênesis com Adão e com Eva, ele pega a palavra de Deus e tenta deturpá-la, moldá-la para uma outra direção, para provocar em nós, nos homens, a ideia de que o que Deus falou ou não é verdadeiro, ou não é o que nós queremos ou precisamos. Essa é a dúvida que ele coloca nos nossos corações, e agora ele tenta oferecer a Jesus usando a própria palavra. Ele diz: olha,
se lança porque está escrito isso. O Salmo diz, a palavra de Deus diz isso. Só que esse artifício de mudar, essa frase, olha o que diz o Salmo 91, versos 11 e 12. A frase que ele deixa de fora é, para que te guardem em todos os teus caminhos. Ao omitir essa frase do texto original, ele muda o tom. Ele faz parecer que esse texto deixa a possibilidade de que Deus fosse tentado a nos socorrer quando nós queremos, quando nós desejamos. Quando o texto original do Salmo dá a ideia de que Deus nos protege em todos os caminhos quando nós estamos submissos a Ele. Basta ler o Salmo todo e essa frase que ele deixou de fora, que ele omitiu. Isso mostra, essa artimanha mostra o quanto, apesar de estar falando das Escrituras, ele está falando mentira. Satanás é o pai da mentira, ele não consegue falar a verdade. Até quando cita a palavra da verdade, ele mente, porque ele forja, ele muda, ele adultera, deixa de fora, ele tenta dobrá-la para encaixar no que ele deseja aplicar. E como eu disse, citei ainda há pouco, ele fez isso no Éden com nossos primeiros pais, com Adão e com Eva, levando-nos a duvidar da palavra de Deus. Gênesis 3, 2 versículos vão aparecer aqui, um pedaço do 1 e o 4. Mas a serpente, olha o que ela faz. Disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Deus falou que não podia comer de nenhuma árvore? Foi isso que Deus tinha falado? Não. Deus falou que podia comer ao contrário, de todas, exceto uma. Todas exceto uma. Mas ele diz, Deus falou que não pode comer de nenhuma, né? Nenhuma. Ele tenta deturpar a palavra de Deus. Eva conserta, ela cita corretamente a palavra do Senhor. Aí no verso 4 ele diz, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Ele diz que vocês vão morrer? Isso é mentira. Isso é falso. Quando Jesus está no deserto agora sendo tentado, essa provocação de lança-se para provar que você é o Filho de Deus aos outros. Lance-se para mostrar que você está protegido. A ideia do pináculo do templo é um lugar público. Você vai fazer um sinal, uma maravilha num lugar público. Todo mundo vai saber que você é guardado pelo Senhor, por Deus. É usada uma deturpação da palavra de Deus para isso. É uma provocação sobre se a palavra de Deus é confiável ou não, ou se ela nos é útil ou não. Essa é a tentação que o nosso Senhor recebe aqui, que é uma tentação também, como a primeira, muito comum para nós. Nós somos muitas vezes tentados a duvidar se é bem assim como Deus falou. E eu não estou falando só de coisas fantásticas. Às vezes as pessoas falam assim, pastor, é difícil, né, pastor? Falar que Jonas foi engolido por um grande peixe, depois cuspiu o homem inteiro. Isso é difícil de acreditar. Não estou falando só disso. Às vezes nós temos dificuldade no nosso coração de acreditar. Tem outras coisas que são bem mais simples, pelo menos a primeiro olhar. Por exemplo, quando Deus diz o que é família, homem, mulher e filhos, há muita gente que no seu coração tem dúvidas quanto a isso. Acha que outros moldes podem funcionar. Como se o criador da vida, o doador dela, pudesse simplesmente estar dando uma sugestão de como funciona. E não uma ordem de como funciona. Mas tanto o modelo de família, nesse exemplo, quanto o exemplo de Jonas, eles são verdadeiros. Eles são verdadeiros. E Jesus sabe disso. E Jesus, ele responde à provocação, à tentação, com a palavra. Apesar das tentativas de deturpar o que Deus disse, o filho conhece a palavra do pai. O filho conhece o pai. Adão também conhecia. Adão tinha comunhão todos os dias com Deus. Mas naquilo que o primeiro Adão falhou, o segundo não falhou. Naquilo que o primeiro homem falhou, o último homem, como diz Paulo, não falhou. Adão e Eva desobedeceram a Deus, achando que o mandamento ou era pesado demais, ou não era verdadeiro. Mas Jesus obedece o mandamento e diz que Deus não pode ser tentado. Na sua resposta do verso 7, ele está citando Deuteronômio 6,16, onde ele vai falar que Deus não pode ser tentado. E da onde vem essa expressão? Justamente ele vai remeter à peregrinação no deserto de Israel novamente. Quando Israel estava num lugar chamado Massá, e eles tinham sede, eles queriam beber água. Êxodo 17 narra esse texto. Diz que eles provocaram Moisés, até que Moisés tentasse o Senhor para dar água. E lá no Deuteronômio 6, Moisés é enviado por Deus para dizer, vocês tentaram o Senhor, e Deus não pode ser tentado. Inclusive é por isso que Moisés não entra na terra prometida, porque ele cedeu a essa tentação. Moisés também é um tipo de Cristo.
Ele estava no deserto, peregrinando, mas ele sucumbiu e tentou o Senhor, provocando. A provocação de Israel era: será que Deus está conosco mesmo ou não? Mesmo? Está lá em Êxodo 17. Se está, deveria nos dar água. A tentação que Jesus vence é: se você é o filho de Deus, lance-se, ele vai te proteger. Mas Jesus sabe que Deus não pode ser botado contra a parede. Deus não pode ser encurralado para fazer o que nós queremos. E por isso ele obedece ao Pai e confia na palavra. E aqui um paralelo importante de passar a aplicação desse ponto. Adão e Eva falharam em obedecer a Deus estando no jardim. Um lugar perfeito, onde tinha tudo que eles precisavam. Tudo o que eles precisavam para comer, para beber, para se cuidar, para ter a satisfação necessária, estava presente. A Bíblia diz que quando Deus criou todas as coisas, Deus olhou e disse que era muito bom ao terminar o ciclo da criação. É nesse lugar que é muito bom aos olhos de Deus, não aos meus, que eles falham. Mas nós temos que lembrar. Não devemos olhar para Adão e Eva e pensar: poxa, como eles falharam. Temos que olhar para eles e pensar: como eu falho. Eu sou Adão. Eu estava lá. Se nós estivéssemos lá, faríamos exatamente a mesma coisa. A diferença entre nós e eles é só o tempo. O coração é o mesmo. Mas se eles falham no lugar perfeito, no jardim, Jesus é o oposto. Ele é obediente no deserto. Não tem flores, não tem árvores, não tem comida, não tem nada do que uma pessoa precisaria para se sentir confortável. É muito desagradável o lugar, é cheio de privações. Mas ele obedece. Ele obedece até o final. Ele persevera. Qual é a implicação e aplicação disso? Jesus confiou no Pai e na sua palavra, e por isso ele permaneceu fiel, mesmo numa situação adversa. E agora, essa obediência, essa confiança em Deus, é que nos dá a evidência de que nós fomos reconciliados com Deus. Ele obedeceu ao Pai, por isso nos resgatou. E agora a evidência de que eu e você estamos reconciliados com Deus é a nossa obediência também, é a nossa submissão. Jesus trata sobre isso, por exemplo, em João capítulo 14, verso 21. Vamos ler juntos? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Na primeira tentação, a primeira cena da tentação que está em jogo é o aqui e agora e o porvir. O que tem mais valor? Satisfazer questões físicas de agora ou ganhar algo maior e melhor para frente, confiar nas promessas de Deus. Na segunda cena, o que está em disputa, o que está em jogo é: Deus é confiável no que Ele diz? Será que eu preciso testá-lo? Será que eu posso obedecer quase que cegamente e achar que Ele no final vai cumprir essas promessas? E na terceira cena, o que está em jogo? O que está em disputa aqui entre o tentador e o nosso mestre? Versos 8 a 10, a terceira cena. Pode colocar? Vamos ler o texto? Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Jesus veio a esse mundo para conquistar um povo para Deus e estabelecer o reino de Deus. E essa cena começa com uma oferta disso. Satanás oferece a ele os reinos. Satanás oferece a ele o que a princípio ele veio conquistar. Esse é o contexto desse último cenário. Mas o engano por trás, a letra pequena nesse contrato que Satanás está oferecendo, é que ele está vendendo a ideia de que quando o fim é nobre, quando o fim é útil, ou nesse caso, quando o fim é santo, não importam os meios para atingi-los. Meios corruptos não vão contaminá-los. Esse é o engano que Satanás vende aqui, que é falso. Os fins não justificam os meios. Jesus não veio só para conquistar um povo e só para estabelecer o reino de Deus. Ele veio para fazer isso da maneira como Deus planejou. Ele veio fazer isso da maneira como Deus profetizou pela boca dos profetas. Então, não adianta, mas esse é o engano. Essa é a artimanha de oferecer aquilo que ele veio conquistar e dizer que pode lhe dar. E aqui tem uma questão interessante. Lucas, quando escreve essa passagem, ele acrescenta um detalhe.
Ele diz que Satanás oferece os reinos e diz que eles são dele. Ele diz, eles são meus. E isso é, pode dizer entre aspas, né, uma meia-verdade. Se é meia-verdade, é mentira, né? É porque, em parte, a princípio, é verdadeiro, momentaneamente, essa afirmação de Satanás, que está lá em Lucas, que Mateus aqui deixa subentendida. Esses reinos que ele diz oferecer estão com ele. Estão sob o domínio dele nesse momento. Mas esses reinos não estão com Satanás por merecimento. Ele não os herdou, nem os conquistou legitimamente. Ele é um usurpador do domínio de Deus. Ele ainda está tentando roubar a glória que é de Deus e dominar sobre aquilo que Deus domina. Ele fez isso desde o começo. Então, momentaneamente, esses reinos estão sob a dominação dele, mas não lhe pertencem. Por isso, Jesus, quando responde a ele, no verso 10, ele cita Deuteronômio 6,13, lembrando que só Deus é digno de adoração, só Deus é digno de culto, ele é o único a quem devemos devoção. Jesus estava disposto não só a cumprir a sua missão, mas a cumpri-la da maneira como Deus estabeleceu. Não é só o porto de chegada, o destino, é a estrada. Deus havia preparado uma estrada para o seu filho. Essa estrada não era fácil. Isaías 53, verso 10, o profeta fala em nome de Deus sobre essa estrada que o servo sofredor passaria. Pode colocar. Diz assim a palavra do Senhor. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Esse era o caminho. Ele não veio simplesmente para conquistar o reino que é de Deus. Veio para conquistar da maneira que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu que ele conquistaria morrendo. A alternativa de Satanás é, não precisa de cruz. Não precisa de sofrimento. Não precisa disso. Tem uma maneira mais fácil. Eu posso te dar. Eu posso te entregar. Mas essa oferta de Satanás, ela é uma ofensa. Tenta entender com a seguinte ilustração. Imagina que um rei é deposto injustamente por um grupo de rebeldes. Ou estão em disputa o trono. E esse grupo de rebeldes momentaneamente consegue tirar o rei do trono. Eles não têm direito ao trono. Mas eles estão no trono. Então chega o filho do rei, o príncipe, voltando de uma viagem. E os rebeldes, o líder deles diz, eu sou um cara muito bondoso. Toma, senta no trono do teu pai aqui. Você acha que esse príncipe aceitaria essa oferta ou ele encaria isso como uma ofensa? Aquele que está usurpando o trono, que está roubando o domínio e o poder, não pode bondosamente simplesmente entregá-lo, porque ele está roubando. Ele não pertence naquele lugar, aquele domínio não é dele. O príncipe sim, o tem por herança. Por isso, Cristo não aceita receber da mão do usurpador os reinos dessa maneira, porque ele vai tomá-los da mão dele. Jesus está dizendo para eles, entre linhas, você não vai me oferecer, eu vou tomar de você. Eu vou tirar de você esse reino, porque ele não é seu. Ele não lhe pertence. Colossenses 2, verso 15, o apóstolo Paulo falou sobre isso. Olha o que ele diz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. A passagem toda, Paulo está narrando a crucificação e diz, na cruz, Jesus cravou a nossa dívida e humilhou publicamente as potestades. Por isso que há uma canção, agora já está antiga, de parte da minha adolescência, a canção até é boa, mas há um momento dela onde ela diz que durante a crucificação, eu não vou citar a banda para não criticar, mas quem conhece vai lembrar. Durante a crucificação, os demônios, o Satanás celebrou. Isso é falso. Eles não celebraram. Eles sabiam. Estavam perdidos. Estavam derrotados. Eles não estavam no processo de perder. A derrota estava decretada ali, concretizada. Jesus não aceita a tentação do caminho mais fácil para aparentemente conquistar o que ele veio conquistar, porque ele vai conquistar com a força. Ele vai derrotar o adversário, aquele que está usurpando o trono do seu pai, e do qual ele é herdeiro. Do qual ele é o herdeiro. Nosso mestre, e essa é a aplicação desse ponto, ele não aceita atalhos para cumprir sua missão. Ele não aceita um caminho sem dor para conquistar aquilo que lhe é proposto. E isso, para nós, é motivo de muita alegria. Porque se Jesus desistisse da cruz
para acessar esse atalho, Jesus não pagasse a dívida na cruz, de quem seria essa dívida até hoje? Minha e sua. Foi o fato dele não ter cedido essa tentação e ter ido no caminho até o final que nos garantiu a salvação. Nós só somos povo de Deus porque Jesus não aceitou esse encurtamento de caminho, essa aparente facilidade para escolher e permanecer no caminho que Deus havia estabelecido. Isso deve gerar em nós louvor, gratidão e submissão. Jesus não simplesmente começou o reino de Deus. Ele estabeleceu o reino de Deus em cima da sua obediência, e como diz o apóstolo Paulo, obediência até a morte e morte de cruz. O que as tentações mais mostram, ou a tentação com essas 3 cenas, é o fato de que Jesus, todo o tempo, foi um filho obediente ao Pai. Primeiro, ele confia que o Pai é capaz de saciar a fome física, mas mais ainda, saciar a fome espiritual. E é interessante porque ele é Deus, mas ele confia no Pai para satisfazer as suas necessidades. Na segunda cena, ele confia que aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus disse, é verdade. Ele pode confiar, ele pode permanecer confiante naquele caminho, por mais difícil que pareça. E na terceira e última cena, ele mostra que Deus não vai aceitar de quem ele roubou o domínio. Ele vai reconquistá-lo. Ele vai comprar de volta, pagando um alto preço de resgate. No primeiro momento, isso mostra o valor do nosso Salvador. O nosso Salvador conquistou para nós a salvação. Ele venceu as tentações, que indiretamente implica em vencer o pecado. Ele venceu o tentador para que nós pudéssemos ter essa vitória. Não é à toa que nas cartas, especialmente as de Paulo, aparece tanto a expressão em Cristo. É porque tudo que nós temos é em Cristo. A nossa vitória é em Cristo. Ela não pode ser a parte dele. Não pode ser uma vitória nossa fora dele. Tudo é em Cristo. E isso começa, no início do seu ministério, a ficar evidente para todos que estão à sua volta, de que ele não vai ceder, ele não vai retroceder, porque ele tem um plano. Mas para nós também há algumas aplicações secundárias, depois daquilo que Cristo fez, que agora nós, como filhos de Deus, precisamos fazer. Primeiro, obedecer a Deus. Obedecer a Deus, confiando que a obediência é melhor. Não é por um acaso que mais de um salmo, mais de uma poesia dos salmos dizem que obedecer é melhor do que sacrificar. Davi chega a dizer no Salmo 51 que se Deus quisesse muitas ofertas, ele as faria todas. Mas que, na verdade, o que ele tem para entregar a Deus é um coração quebrantado. É obediência, submissão a Deus. Então, nós precisamos obedecer a Deus como filhos e confiar que a obediência é o melhor caminho. Não é obedecer como se estivesse tomando aquele remédio que você não gosta. Obedecer porque, já que Deus é soberano, não tem mesmo jeito, né? Eu vou contra a vontade como uma criança arrastada. Não. Obedecer sabendo que o caminho que ele estabeleceu é o melhor. Pode ser difícil, mas é o melhor. Segunda, a aplicação secundária daquilo que nós precisamos fazer agora como filhos de Deus é confiar que aquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir. Nós temos evidência disso na própria Bíblia, entre o Antigo e o Novo Testamento. Tudo que Deus prometeu, ele cumpriu no tempo preciso, no tempo exato. E agora as promessas que nós hoje aguardamos se cumprirem, podemos confiar que ele vai cumprir todas elas, sem falhar em nenhuma. E a principal promessa que ele fez é que um dia seu filho voltaria para resgatar o seu povo. Essa é a esperança da igreja. E nós podemos confiar como Deus confiou na palavra do Pai. Como Jesus confiou, na palavra do Pai. E a última aplicação secundária para nós, como filhos de Deus, é que esse caminho nem sempre é fácil, mas é o caminho seguro, certo. Às vezes é doloroso, mas não tem atalhos. Não tem atalhos. Os atalhos são falsos, são enganações. Os desvios nessa estrada levam para a morte. Os desvios dessa estrada levam para a destruição. Só tem um caminho. Permanecemos nele. Hoje de manhã, quando eu falei sobre caminho na EBD, falando sobre João 14, versículo 6, eu falei muito sobre isso, e uma das expressões que eu, preparando aquele estudo, eu escrevi e repeti pela manhã, é que quando eu sei que eu estou no caminho certo, não importa se a viagem é longa, curta, se está calor, se está frio, eu sei que o caminho é esse, é lá que eu preciso estar, eu continuo no caminho. Porque o porto de chegada, o destino, é onde eu quero, onde eu preciso estar, está garantido.
Quando Jesus fala sobre o caminho, que ele é o caminho, em João capítulo 14, ele vai falar das moradas celestes. Ele diz, e eu sou o caminho para essas moradas. Pode parecer que o caminho está longo demais. Pode parecer que está difícil. Mas persevera no caminho. Porque o destino está garantido. Ele garantiu, Cristo. E assim como ele não tomou um atalho, nós também não devemos tomar. Eu queria orar por você e com você. Eu queria que você fechasse seus olhos por um momento. Vamos orar. Senhor Deus e Pai. Senhor, quando lemos a Tua palavra e refletimos, meditamos sobre aquilo que ela ensina, que aconteceu com o nosso mestre naquele momento no deserto. Pai, nós te louvamos, ó Pai, somos gratos. Porque o Senhor enviou Teu Filho a nós. E Ele não só veio a esse mundo, mas Ele cumpriu cabalmente tudo aquilo que estava estabelecido para Ele cumprir. Ele não só pagou o preço, mas Ele pagou todo o preço. Ele não só cumpriu a sua missão, mas cumpriu da maneira que o Senhor mesmo havia estabelecido, no seu eterno conselho com o Filho e com o Espírito, ó Pai. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o nosso Senhor, Jesus Cristo, veio a esse mundo, não cedeu às tentações, pelo contrário, confiou no Senhor, permaneceu obediente e conquistou a vida que hoje nos dá graciosamente, ó Pai. Pai, nós somos desobedientes e rebeldes, mas o Teu Filho, que é o obediente, nos presenteou com a vida, e por isso nós te louvamos, ó Pai, que é por meio dele que nós recebemos esse dom, que não é nosso, é do Senhor, mas hoje nos é dado pela graça. Pai, nós também te louvamos, ó Pai, porque apesar de quem somos, o Teu Espírito tem nos conduzido cada dia em conformidade com a imagem do Filho, e nós pedimos, Senhor, que o Senhor continue essa obra em nós, para que ao lidar com tentações, com as dificuldades que nós mesmos lidamos, parecidas com as que o nosso Mestre lidou, ó Pai, nós perseveremos, não na nossa força, mas na força do Teu Espírito, ó Pai. Que a imagem do Teu Filho moldada em nós nos capacite dia a dia, Senhor, a permanecer obedientes ao Senhor. Que Teu Espírito nos habilite continuamente a cumprir os mandamentos, ó Pai, não para conquistar algo do Senhor, mas como gratidão ao Senhor, porque nós somos filhos e que temos o prazer em obedecer ao nosso Pai. Pai, nos ajuda também, Senhor, a confiar nas Tuas promessas. Não só, Senhor, promessas para essa vida, que muitas vezes são nos apresentadas e vendidas falsamente como sendo as mais importantes, mas as promessas da vida futura, a esperança eterna da igreja, Senhor, da volta do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que nós confiemos nisso e que à luz dessa promessa vivamos. E por fim, Pai, nos livra de ceder à tentação dos atalhos. Sabemos que o nosso Senhor permaneceu fiel e por isso nossa vitória final está garantida. Mas lhe pedimos, Senhor, nos preserve de ceder a ir para outros caminhos, tentar seguir o nosso próprio projeto, tentar estabelecer nossa própria direção, ó Pai, que possamos nos submeter ao Senhor, não só para fazer aquilo que temos que fazer, mas fazer da maneira correta, como o Senhor mesmo estabeleceu na Tua palavra. Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude, mas acima de tudo nós Te louvamos, porque em Cristo o Senhor já garantiu a vitória final. É no nome dEle que nós oramos. Amém. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos Teus filhos darás. Nunca mudaste, Tu nunca faltaste, tal como eras, Tu sempre serás. Vamos juntos? Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda.
flores e frutos, montanhas e mares, um sol